Olá pessoal, chegamos ao final da nossa websérie Health Tech e o nosso último episódio será sobre habilidades humanas e tecnologia. A pergunta principal de hoje: como que fica a nossa condição humana num contexto de grandes transformações tecnológicas? Eu sou Kleber Candiotto, professor de Filosofia e Direito, e vim aqui hoje falar com vocês a respeito de mudanças que estão acontecendo no nosso contexto, que estão demandando cada vez mais de nós aquilo que é próprio do ser humano, aquilo que nós denominamos por Human Skills, ou seja, as habilidades que são essencialmente humanas. Vamos conosco então hoje ver os motivos do porquê desenvolvermos estas habilidades. O primeiro motivo por que nós devemos desenvolver as Human Skills no contexto da era digital é o motivo de nós não robotizarmos o ser humano. Se percebermos bem, nós vivemos um momento de um certo paradoxo que não está sendo percebido. O paradoxo de que há uma possibilidade de nós humanizarmos demasiadamente os robôs e robotizarmos em excesso o ser humano. Nesse contexto de paradoxo entre o humano e o robô, aonde muitas vezes ficamos tão presos a atividades repetitivas que nós não percebemos, como por exemplo as nossas decisões, a nossa maneira de agir, aquilo que eu espero do meu futuro já estão pré-programados num contexto da era digital em que as informações já vêm preparadas a partir dos algoritmos para nós. Devemos ter a atenção o quanto nós, seres humanos, nos tornamos robôs nesse processo de desumanização. Por outro lado, o paradoxo continua pelo fato de que os robôs estão cada vez mais realizando atividades que outrora eram exclusivamente humanas. Por conta disso, nós temos que ficar atentos ao que de fato resta para nós, humanos, de um futuro próximo. Não estamos falando de um futuro ficcional, daqui 100, 200, 300 anos. Estamos falando de um futuro que bate à nossa porta nos próximos anos, na próxima década, em que nós precisamos rever os processos hoje, nesta janela de oportunidade que nós estamos para tomarmos decisões sobre o nosso desenvolvimento pessoal, para que a gente se sobressaia a esses processos que atualmente são predominantemente desenvolvidos pela inteligência artificial. O segundo motivo é sobre a maneira como nós hoje concebemos o tempo, ou seja, o problema da temporalidade. Havia um filósofo no século V a.C. chamado Heráclito de Éfeso. Esse filósofo, na época, desenvolveu uma expressão que nós conhecemos até hoje como pantarrei, ou seja, tudo flui. Há 25 séculos atrás, o que ele disse parecia muito confuso. Não é à toa que ele ficou conhecido como Heráclito o Obscuro. No entanto, Heráclito nunca foi tão atual como os tempos atuais, onde realmente tudo flui, onde realmente tudo está em muita mudança. Claro, o contexto da humanidade é permeado por mudanças, mas o que é novo atualmente são as mudanças tão aceleradas como elas vêm acontecendo. Diante de um contexto de mudanças tão aceleradas, nós temos que rever a nossa maneira de lidar com o tempo, rever a maneira como nós projetamos o futuro. Porque há um século atrás, pensar a nossa educação, no nosso futuro de 30, 40 anos de atividade profissional, era muito estável. As mudanças, elas demoravam muito a acontecer. Hoje, eu tenho convicção de que você tem muita dúvida sobre o que vai ser da sua profissão nos próximos 10 anos, nos próximos 20 ou 30. E eu estou falando aqui de pessoas que daqui 30 anos, 40 anos vão estar ainda em atividade profissional. Como que fica uma realidade onde está em constante modificação, onde está em constante transformação. Se não é para desenvolver as Human Skills, ou seja, aquilo que é propriamente humano, nós vamos ficar obsoletos numa realidade onde simplesmente ser informado já não é mais suficiente. Portanto, as Human Skills, elas estão principalmente voltadas para o nosso desenvolvimento para lidar com a temporalidade. O terceiro motivo é uma falácia que foi construída especialmente no último século por conta do desenvolvimento tecnológico da nossa sociedade. É a falácia da divisão entre o tech e o human, ou seja, do tecnológico e do humano. Essa é uma falácia que nós precisamos urgentemente superar, que existe uma divisão
entre o que é a área tecnológica e o que é a área de humanidades. Uma divisão entre ciências humanas e ciências tecnológicas, técnicas. Esta é uma divisão que tem que ser superada. Principalmente no contexto em que nós vivemos, não faz mais sentido nós fazermos esta distinção entre essas duas áreas. Evidentemente, em termos de pesquisa, em termos de produção de conhecimento, nós temos que fazer definições de área. Mas para o nosso desenvolvimento profissional, esta divisão ela pode ser muito perniciosa. Por isso, cada vez mais se torna necessária a volta à fusão dessas duas áreas. Elas foram desenvolvidas simultaneamente. A separação se deu por um equívoco do século XX, imaginar que a área tecnológica se sobressaria à área humana. As humanidades hoje, elas vêm alcançando uma significativa importância por conta do quê? Por conta de que os problemas tecnológicos, eles são essencialmente problemas humanos. O motivo de desenvolvermos tecnologia não é para resolver problema da tecnologia, é para resolver problema de humanos. Por conta disso, se você quiser realmente estar preparado para a tecnologia do futuro, você tem que estar preparado para entender melhor quem é esse humano que vai ser do futuro. Do contrário, esta divisão ela vai ser não apenas obsoleta, mas ela vai ser perigosa, já está sendo perigosa. Nós precisamos rever a maneira como nós lidamos com a tecnologia para humanizá-la, no sentido de que uma transformação tecnológica vai trazer implicações para nós humanos. Implicações que podem ser negativas, e nós temos muitos desafios para resolver esses problemas negativos, mas especialmente implicações positivas. O quanto que a tecnologia pode nos aproximar, o quanto que a tecnologia pode aprimorar as nossas habilidades humanas. Portanto, se você quer realmente estar comprometido com uma atuação profissional do futuro relevante, a sua adequação dessas duas áreas tem que acontecer. Seja você da área tecnológica, seja você da área de humanas. Porque a humanidade só vai ser realmente entendida se nós compreendermos a forma como ela vai lidar com a tecnologia do futuro. O quarto motivo seria a existência cada vez mais intensa dos algoritmos na nossa realidade. Os algoritmos devem ser entendidos como processos de regras que geram resultados. Grosso modo, uma receita para fazer um bolo é um algoritmo. No entanto, cada vez mais esses processos estão sendo algoritmizados na nossa vida, ou seja, cada vez mais nós estamos dependendo dos algoritmos para decidir sobre aquilo que nós somos, que nós fazemos, o que nós agimos. Portanto, se nós notarmos, estamos cada vez mais diante de uma realidade onde o como fazer já está praticamente tudo já estabelecido. Mais uma pergunta ainda constante em nós e cada vez mais nebulosa é por que fazer assim? Por que nós temos que realizar determinadas formas de agir, determinadas formas de ser? Portanto, esse motivo ligado aos algoritmos vem mostrar o quanto que nós precisamos entender o ser humano que está diretamente envolvido nesse processo de algoritmização. Portanto, o entendimento de Human Skills passa, sobretudo no período em que nós vivemos, no entendimento da influência da nossa liberdade de agir, de seres humanos, a nossa felicidade, o que realmente nos importa numa realidade cada vez mais dominada pelos processos estabelecidos dos algoritmos. Um quinto e último motivo, não menos importante, é a maneira como nós tomamos decisões na era da hiperconectividade. Sempre ressalto que não devemos temer necessariamente a inteligência artificial. O que nós devemos temer é a inteligência emocional, ou seja, como é que nós vamos lidar com o ambiente cada vez mais presente da inteligência artificial, que nos possibilita um grande excesso de conectividade. Portanto, uma decisão que nós tomamos não é uma decisão que fica adstrita no contexto da minha vida concreta. Uma decisão que eu tomo aqui a um clique de alcance tem efeitos muito distantes, que podem ser sombrios, que podem ser problemáticos. Diante disso, nós estamos num contexto que demanda cada vez mais de nós responsabilidade, cada vez mais de nós o entendimento sobre as implicações morais da minha tomada de decisão. Portanto,
Human Skills tem uma das principais atribuições, o entendimento da nossa responsabilidade moral numa era onde as nossas decisões estão cada vez mais impactando outros seres humanos, o meio circundante, mas para muito além daquilo que eu consigo concretamente ver. O desenvolvimento de Human Skills, ela tem como principal propósito tornar a nossa forma de vida mais compatível como humanos, para gerar em nós, acima de tudo, satisfação, boa forma de convívio e uma vida com menor impacto negativo daquilo que nós desenvolvemos enquanto seres humanos. Bom, pessoal, esse foi o último episódio da nossa websérie Health Tech. Torço muito para que vocês tenham tido insights interessantes para entenderem a importância da compreensão do desenvolvimento tecnológico na área da saúde e do desenvolvimento humano. E agora eu te convido a nos seguir nas redes sociais para mais conteúdos e novidades. Siga POS PUC PR Digital e fique de olho. Até breve, pessoal!